A gente vai começar mais um quadro, Vitrine da Dança, com uma pessoa muito especial, que eu não vou apresentar, vou deixar ela se apresentar com um papo descontraído. A gente vai conhecer um pouco mais coisas profundas, tô brincando, dessa pessoa especial. Com vocês? Sou a Dindy, sou professora de dança, frequento o Swing Dança desde o início, desde o nascimento do Swing Dança. Sou de Novo Hamburgo e trabalho no Maria Bailarina Centro de Dança. Dindy, quando que a dança entrou na tua vida? Quando eu tinha 5 anos de idade, minha irmã 3, e ela tinha o pezinho chato, e na época os médicos sugeriram ela fazer balé. Como ela era muito pequena, então a irmã mais velha vai junto. E aí eu fui obrigada a ir com ela, eu não gostava, mas eu fazia. E sempre queria desistir. E a minha mãe disse, não, mas precisa terminar o ano, pelo menos. Aí no final do ano até tinha apresentação, eu gostava. No outro ano eu me matriculava de novo. No meio do ano eu já não queria mais ir. E assim eu fui até descobrir que era isso que eu queria fazer da minha vida. E como foi a tua transição de sala de aula como bailarina e aí se tornar diretora e coreógrafa? Eu dava aula numa escola de dança lá em Novo Hamburgo. E eu tinha sempre mais ideias, só que as ideias não cabiam, porque a escola tinha uma organização e eu queria sempre um pouco mais. Queria decidir um outro figurino, eu queria uma outra música e eu tinha que compor ali, né, junto com aquela equipe. E aí o meu pai um dia disse, quem sabe, tu já estudou tanto e tal, eu acho que tu merece ter um espaço só teu. E aí, então, ele me emprestou um dinheiro e a gente, então, reformou uma sala. E foi lá que a gente começou, o primeiro ano, lá em 2000. E foi assim. E aí foi surgindo... Foi surgindo a escola com 50 alunos, 70 no primeiro ano, foi indo. E agora tem a escola mais consolidada. E como é que tu enxerga esse movimento da dança, de quando... Não quando tu iniciou, mas quando tu já estava profissionalizando isso, tinha tua escola, enfim, pro momento de agora. Como tu enxerga esse balanço? Porque se eu vou fazer essa pergunta para uma pessoa que está entrando agora, ela vai me dizer a seguinte resposta. Agora tá muito melhor. Uhum. Então, o que eu vou dizer assim, o que eu sinto em relação ao ensino, né? Ao comprometimento das crianças e adolescentes. Antigamente, lá quando a gente começou, eram 2 vezes por semana, no mínimo, de aula que as crianças faziam, e era a atividade. Agora elas têm tanta coisa para fazer que o balé, a dança é 1 vez por semana para caber na agenda. Então, se lá adiante, elas maiores, gostei, pelo menos elas têm uma noção. Só que assim, como é que a gente chega numa excelência com alguém que tá só com uma noção, sabe? Com seus 12, 14 anos tendo noção, sabe? Então tá mais difícil da gente atingir uma excelência. Pelo menos isso é a realidade da minha bolha, né? Onde eu vivo. As crianças têm muitas atividades e não conseguem botar 2 vezes por semana de balé na agenda na semana. Não, mas faz todo sentido, porque a ordem é escola, inglês, um esporte, aí algo extra classe e por último a dança. Ela se torna numa ordem decrescente algo que é tão valoroso, porque tu comentou no início aqui, eu comecei a dançar e trabalhar com dança porque a minha irmã tinha um desafio no pé. E eu acredito muito que a dança realmente ela salva, porque se não fosse por esse lado para ajudar a tua irmã, talvez hoje tu estaria fazendo outra coisa. Provavelmente, E uma coisa que eu percebi, assim, que apesar da gente ter passado pandemia e enchente, que limitou muito, mesmo assim, que as pessoas se deram conta de quão necessária era a arte, mesmo assim a gente não consegue ainda agregar tanto, né? Trazer eles para mais tempo dentro da escola de dança, né? Na tua questão mais emocional, o quanto a dança ela influencia nas tuas emoções? Nas minhas particulares, sim. Isso. Olha, eu não me reconheço sem a dança. Então eu acho que ela tem um papel fundamental no meu equilíbrio emocional,
né? Porque eu danço todos os dias. Então eu acho que isso me mantém, sabe, num equilíbrio, assim. Eu me expresso na dança. Coisas que eu quero dizer, eu não preciso dizer verbalmente. Eu posso me mover e demonstrar isso. Então eu acho que aí ela me equilibra muito. E agora, quem é a Dindy sem a dança? Acho que não sei. Não conheço. Porque eu sempre dancei. Então eu não me lembro eu antes dos 5 anos de idade. Com 5 eu já dançava. E eu nunca parei de dançar. Então eu me movo muito. Eu não consigo fazer nada há muito tempo parada. Então eu sou muito corporal. Então eu não acho que eu sem dançar. Vamos afunilar agora a nossa última pergunta. Fale de você sem falar o que você faz. Bom, falar de mim sem falar o que eu faço, então eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito sincera, sou uma pessoa leal, eu tenho muita força de vontade e eu acho que é basicamente isso. Eu sou amiga de muita gente. Senhoras e Não senhores, falei o que eu fazia. muito bem. Senhoras e senhores, essa é a Dindy, uma das referências da dança do estado do Rio Grande do Sul. Dindy, muito obrigado por ter dado esse teu tempo pra gente. Esse trabalho aqui é para que as pessoas conheçam profundamente, fora de padrão de coreografia, fora de palco, sem julgamento, para que as pessoas possam se abrir. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Ótimo.